Olá pessoal, estamos de volta ainda falando sobre substâncias, misturas, mas agora especificamente sobre processos de separação de mistura. Existem diversas formas, diversos processos que podem ser utilizados para a gente separar uma mistura, para conseguir obter de volta as substâncias originais que deram origem à mistura. No entanto, como são muitos processos, nós vamos dividi-los em processos que são utilizados para separar misturas homogêneas e processos que são utilizados para separar misturas heterogêneas. Vamos começar falando sobre processos para separar misturas homogêneas. Existem alguns processos para separar misturas homogêneas e para a gente conseguir saber qual o melhor processo a ser utilizado, é importante a gente se orientar por isso aqui, por que tipo de mistura eu tenho. Por exemplo, se eu tenho uma mistura do tipo líquido e sólido, então eu vou poder utilizar alguns métodos de separação de mistura, por exemplo, a evaporação. Se eu tiver uma mistura homogênea do tipo líquido-líquido, eu já não posso utilizar a evaporação, vou ter que utilizar outro processo. Se eu tiver uma mistura homogênea sólido-sólido, eu também não posso utilizar a evaporação. Então, para a gente se orientar sobre qual processo eu devo usar, nós temos sempre que observar essa parte, essa mistura. Ela é composta por quê? Por um líquido e um sólido, dois líquidos, dois sólidos, dois gases e aí por diante. Sabendo disso, você vai conseguir escolher o melhor processo para separar a sua mistura. Então vamos lá. Evaporação. Como vocês já viram, a evaporação ela é utilizada para separar misturas de tipo líquido sólido, ou seja, misturas que são formadas por uma parte líquida e uma parte sólida. Nesse processo de evaporação, o componente líquido ele vai ser separado do componente sólido após deixar esse líquido evaporar. Como assim? Normalmente, quando nós temos um líquido e um sólido, o líquido ele tem tendência de passar para o estado gasoso mais facilmente, ele evapora com mais facilidade. Sendo assim, evaporação nada mais é do que deixar essa mistura de sólido e líquido exposta ao sol, ao vento e esperar até que esse líquido evapore, passe para o estado gasoso. Assim, no final do processo, quando todo o líquido estiver evaporado, vai restar apenas o sólido. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, um dos maiores produtores de sal do Brasil, a produção de sal utiliza esse processo. Para se produzir o sal de cozinha, grandes áreas como essas que vocês estão vendo aqui nessa imagem, isso aqui seria como uma lagoa. Essas lagoas são cheias com água do mar e se deixa lá durante algum tempo, dias, semanas, meses. Após esse período, ou durante esse período, na verdade, essa água ela vai evaporando. Aos poucos vai evaporando, evaporando. Enquanto o sal não tem a capacidade de fazer isso, evaporar, passar para o estado gasoso a temperatura ambiente. Sendo assim, o sal vai ficando retido nessas lagoas, nesses espaços. E depois de algum tempo, quando toda a água tem evaporado, resta apenas o sal que é o produto que se deseja na indústria salina. Né? Então pode-se recolher esse sal e recomeçar o processo, encher de novo a lagoa, esperar que a água evapore para que se tenha a obtenção do sal. Nesse caso, eles estão utilizando um processo de separação de mistura. A água do mar é uma mistura, água e sal. Quando eles deixam que a água do mar sofra esse processo de evaporação, eles promovem a separação dessa mistura. A água evapora e o sal vai ficar lá para ser recolhido. Uma outra forma de separar misturas do tipo líquido, sólido, é utilizar a destilação simples. A destilação simples, então, serve para separar misturas do mesmo tipo que a evaporação, com uma diferença. A destilação simples ela é mais rápida, vai ocorrer normalmente nos laboratórios. A gente normalmente no laboratório não faz a evaporação, porque levaria dias, semanas, talvez até meses, dependendo da quantidade de substância da quantidade de mistura, aliás, que você quer separar. Sendo assim, no laboratório, normalmente a gente utiliza destilação simples. O processo é parecido, serve para o mesmo tipo de mistura. No entanto, é necessário um aparato um pouquinho maior, ou seja, é necessário bem mais equipamento, é necessário ter um gasto a mais de energia na forma de calor. Então, é um processo também que se torna mais caro,
justamente por esse motivo, não é utilizado na indústria salina. Mas o que seria destilação simples? É quando, por aquecimento, só o líquido entra em ebulição, ou seja, esse líquido aqui, essa mistura. Aqui nós temos uma mistura de água e sal. Só o líquido, só a água vai entrar em ebulição, vai sair do estado líquido, passar para o estado gasoso, certo? Vai vaporizar-se e em seguida vai condensar-se, ou seja, a água vai aquecer, passando para o estado gasoso, em seguida vai entrar por aqui e aqui nessa peça chamada de condensador, ela vai sofrer um processo de condensação, ela vai se condensar, vai voltar para o estado líquido e aí poderá ser recolhida aqui nesse outro recipiente. Agora vamos imaginar esse processo ocorrendo 100%. Imagine que toda essa mistura aqui está fervendo, começou a sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Já aqui na frente, sair do estado gasoso e voltar para o estado líquido. E esse processo foi ocorrendo até que toda a água evaporou e condensou-se aqui do outro lado. Então, ao final desse processo, o que eu tenho? Toda a água aqui já recolhida aqui nesse recipiente, enquanto o sal, que não consegue passar para o estado gasoso com tanta facilidade quanto a água, você não consegue fazer com que o sal passe para o estado gasoso apenas com uma pequena chama aqui embaixo, então o sal ele vai continuar aqui no recipiente original. Eu vou conseguir promover a separação dessa mistura. O sal fica no recipiente original, a água vai aqui para o outro lado, para esse outro recipiente. Lembrando que eu estou falando sal e água, mas é qualquer mistura entre um sólido e um líquido. Vai sempre ocorrer isso na destilação simples. Além da destilação simples, nós temos também a destilação fracionada. Só que olha só, a destilação fracionada ela já não é utilizada para separar um líquido de um sólido. Ela é mais utilizada para separar um líquido de outro líquido. Então, apesar dos nomes parecerem, vocês devem se orientar sobre quando vão utilizar destilação simples e quando vão utilizar destilação fracionada, principalmente por aqui. Se for uma mistura líquido e sólido, a destilação vai ser destilação simples. Se for uma destilação líquido e líquido, então você vai utilizar provavelmente destilação fracionada. Só por esse detalhe, na maioria das questões você já consegue identificar se vai utilizar destilação simples ou destilação fracionada. Mas o que é destilação fracionada? É um processo de separação em que se utiliza uma coluna de fracionamento, tá? Em que se utiliza uma coluna de fracionamento, na qual é possível realizar a separação dos componentes que apresentam diferentes pontos de ebulição. Nas aulas anteriores, nós já vimos o que é ponto de ebulição, ou seja, a temperatura na qual uma substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ou vice-versa. Então, essa diferença de pontos de ebulição vai ser o diferencial para que a gente consiga separar dois ou mais líquidos que estejam unidos, que estejam em uma única mistura. Um exemplo de quando é utilizada a destilação fracionada é para separar os componentes do petróleo. O petróleo bruto, gente, ele é na verdade uma mistura composta por vários hidrocarbonetos. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre hidrocarbonetos lá no terceiro ano. Mas por enquanto, vamos entender que o petróleo é composto por hidrocarbonetos e esses hidrocarbonetos eles são formados por carbonos. E a quantidade de carbono em cada hidrocarboneto pode variar. Tem os que são menores, que tem entre 1 e 4 carbonos, tem os que são um pouquinho maiores, entre 5 e 9 carbonos, e vai aumentando até alguns que são muito grandes, que têm mais de 70 carbonos. Os componentes do petróleo eles são aproveitados de acordo com essa quantidade de carbonos. A grosso modo falando, seria de acordo com a quantidade de carbonos em cada hidrocarboneto. E, portanto, para eles serem utilizados, é preciso separar os maiores dos que são menores. E essa separação vai ocorrer por destilação simples. De que forma? É aquecida a mistura, ou seja, no caso do o petróleo é aquecido e vai ocorrer o seguinte: os componentes, os hidrocarbonetos que são maiores, ele vai ser aquecido, vai passar para o estado gasoso, mas rapidamente vai voltar para o estado líquido
e então ele vai ser recolhido logo aqui abaixo na coluna. Os hidrocarbonetos menores, eles vão levar mais tempo até que resfrie e volte para o estado líquido. Então ele consegue subir um pouquinho mais e vai ser coletado aqui em cima. Os menores ainda vão ser coletados mais acima e assim por diante. Quanto menor o hidrocarboneto, mais tempo ele vai levar até resfriar, voltar para o estado líquido e, portanto, escoar em algumas dessas saídas aqui. É assim que a gente consegue separar dois ou mais líquidos, porque os dois vão ser aquecidos, os dois vão passar para o estado gasoso, mas um vai voltar para o estado líquido primeiro. Então a gente consegue recolher esse líquido. Entendido o que seria destilação fracionada, ainda falando sobre processos de separação de mistura para misturas homogêneas, nós temos também a liquefação fracionada. Esse tipo de processo vai ser utilizado para separar a mistura do tipo gás, ou seja, quando eu tenho dois ou mais gases juntos e preciso separar, uma das formas mais convenientes de fazer isso é utilizar um processo de separação chamado de liquefação fracionada. No ar atmosférico, por exemplo, nós temos diversos gases, entre eles oxigênio e nitrogênio. Caso eu queira separar uma mistura do ar atmosférico, por exemplo, o que pode ser feito é o resfriamento dessa mistura até que um dos dois gases vai sofrer liquefação, vai sair do estado gasoso e vai passar para o estado líquido. Então eu consigo recolher esse gás, que vai estar no estado líquido. Caso tenha mais de dois, eu vou continuar resfriando a mistura e aí o segundo gás também vai chegar na temperatura que ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Quando esse gás sofrer a liquefação, então eu posso recolher ele também. E assim eu vou continuar, até que todos os componentes da mistura tenham sido separados. De novo, reforçando, eu resfrio a mistura de dois gases ou mais, até que o primeiro desses gases saia do estado gasoso e passe para o estado líquido. Imagine isso em um recipiente. Se ele sair do estado gasoso e for para o recipiente líquido, ele vai se concentrar no fundo do recipiente, na parte de baixo do recipiente. E aí é fácil coletar esse primeiro gás. Em seguida, eu continuo baixando a temperatura, caso tenha mais de dois gases, continuo baixando a temperatura até que o próximo gás também sofra esse processo. Passe para o estado líquido, vá para a parte de baixo do recipiente, onde vai poder ser retirado. E assim eu continuo com quantos gases tiverem na mistura. Ficou claro? Podemos utilizar também, para separar misturas homogêneas, a fusão fracionada. Perceba que aqui já é um processo utilizado para separar sólido de sólido, ou seja, para separar misturas homogêneas que estão no estado sólido. Um exemplo disso, o ouro 18 quilates, que já falei para vocês antes. O ouro 18 quilates ele é formado por 75% de ouro e 25% de uma mistura entre prata e cobre. É possível separar os componentes do ouro 18 quilates por fusão fracionada. E o que seria essa fusão fracionada? É quando por aquecimento da mistura, ou seja, estou elevando a temperatura, estou aumentando a temperatura, tá? Por aquecimento da mistura, os sólidos se fundem, ou seja, eles sofrem o processo de fusão, saem do estado sólido e vão para o estado líquido, tá? Só que eles vão sofrer esse processo de fusão separadamente, um de cada vez. E sendo assim, vai ser possível recuperar cada um dos sólidos. Olha só, funciona em um equipamento parecido com esse daqui. Vamos imaginar. Imagine que eu peguei essa barra de ouro aqui e coloquei nessa máquina, nesse forno aqui, para a gente conseguir separar os componentes dessa mistura. E eu vou aquecer essa barra de ouro até que ela comece a derreter. Aí nós temos o seguinte, nós temos ouro e o ponto de fusão, ou seja, a temperatura que o ouro sai do estado sólido para o estado líquido é 1063 graus Celsius. A prata vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido a 962 graus Celsius, enquanto o cobre só vai sair do estado sólido e ir para o líquido a 1083 graus Celsius. Isso significa que quando eu começar a aquecer essa mistura, eu vou começar, digamos que a 10 graus Celsius, 20, 30 e aí vou aumentando.
E vai chegar um ponto que vai chegar a 900, 910, 960, 962. Chegou no 962, a prata vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Vai sofrer o processo de fusão. Quando ocorrer isso, então, imagine que a mistura estava aqui. Quando a prata sair do estado sólido e for para o estado líquido, ela vai escoar por aqui. Eu consigo retirar toda a prata que tinha nessa mistura. Aí eu retiro. Quando toda a prata tiver saído, eu volto a aquecer a mistura. E quando eu for aquecendo, estava 962, a temperatura vai começar a crescer, vai chegar a 1000, 1050, 1060, 1063. Chegou em 1063, o ouro vai sofrer fusão. O ouro vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. E, consequentemente, vai ocorrer o mesmo processo com ele. Ele está aqui sendo aquecido. Quando passar para o estado líquido, ele vai conseguir escoar, conseguir sair aqui para um outro recipiente. Eu já retirei a prata. Agora tem um outro recipiente, retiro também o ouro e consegui separar a mistura. Eu vou ter prata, que eu retirei primeiro, ouro, que eu retirei logo depois, e o cobre vai estar aqui no forno. Caso seja necessário, é só aumentar ainda mais a temperatura e quando chegar na temperatura ideal, na temperatura de 1083 graus Celsius, o cobre também vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Eu recolho ele em um terceiro recipiente e pronto, consegui separar a minha mistura. Lembrando que essa é a única forma de separar a mistura do tipo sólido e sólido que eu estou apresentando para vocês. Então é bem simples. A última forma de separar misturas homogêneas que eu vou mostrar para vocês é o aquecimento simples. O aquecimento simples é utilizado para separar a mistura do tipo gás, líquido, ou seja, misturas que são compostas por um componente que está no estado gasoso e um outro componente que está no estado líquido. Nesse caso, por aquecimento, por aumento da temperatura, esse aquecimento tem que ser abaixo do ponto de ebulição do líquido, tá? Ou seja, tem que ser uma temperatura menor do que a que o líquido vai passar para o estado gasoso. Mas quando eu aqueço essa mistura abaixo da temperatura que o líquido passa para o estado gasoso, o gás ele vai ser expulso, ele tende a sair dessa mistura. Eu posso dar alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor. A água que a gente tem na nossa casa, em qualquer recipiente, normalmente ela tem sempre um pouco de gás dissolvido nela, tem sempre um pouco de CO2, entre outros gases dissolvidos na água. Quando a gente vai ferver água, por exemplo, é muito comum que antes da água realmente começar a ferver, um pouco antes, surja algumas bolhas no fundo do recipiente ou nas paredes do recipiente que logo sobem e desaparecem. Com mais um tempo a água começa a ferver. Essas primeiras bolhas que surgem, isso na verdade são os gases que estavam dissolvidos nessa água. Esses gases, como a temperatura está aumentando, eles tendem a sair, a ser expulsos, a deixar aquela mistura. Isso ocorre também nos refrigerantes. Provavelmente vocês já perceberam, quando a gente abre um refrigerante que ele está bem gelado mesmo, praticamente não sai gás dali de dentro. Ou até sai, mas em uma quantidade bem menor do que quando o refrigerante está quente. Quando ele está quente, assim que você abre, a quantidade de gás que sai é muito maior. Por quê? Como a temperatura está maior, então todo o gás que está ali dentro ele vai tender a sair. Temperaturas menores vai fazer o contrário. Quanto mais baixa a temperatura, então mais o gás vai querer estar junto do líquido. E pronto, esses são os processos de separação de misturas utilizados para separar misturas homogêneas.